Pronto, tá gravando aí. Bom, gente, como a gente estava dizendo aí, a gente está no. A gente está aqui nesse tema aqui, né? Nesse módulo 4, né? Aprendendo com as curas. E nesse roteiro 3, a cura da sogra de Pedro. O objetivo é a gente estudar, à luz da doutrina espírita, o entendimento da cura da sogra de Pedro e dos endemoniados. Palavrazinha trava-língua, né? Endemoniado, né? Realizadas por Jesus. Na verdade, esse texto evangélico está lá em Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 39. E Jesus diz o seguinte: levantando-se, Jesus, da sinagoga, entrou em casa de Simão Pedro, e a sogra de Simão estava enferma e com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo serviu-os. Uma passagem é essa, uma passagem simples, né? Jesus entra na casa de Simão Pedro, aí dizem a ele: ó, Jesus, a sogra de Simão está doente, estava com febre. Então Jesus vai lá e manda a febre dar uma carreira, e a febre deu uma carreira, e ela levanta sarada e vai seguir o que estava acontecendo. Essa é uma passagem relativamente simples. Agora, a outra passagem é em Mateus, capítulo 8, versículo 16, quando ele diz: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou os que estavam enfermos. São essas duas passagens. Uma passagem que fala de uma doença fisiológica, da cura da sogra de Pedro, e outra passagem, alguns endemoniados, que a gente, na doutrina espírita, não usa essa terminologia de endemoniado, né? A gente chama obsediado, né? Então é mais ou menos a mesma coisa. É a mesma coisa, né? A gente segue a mesma linha. Na verdade, é uma influência espiritual. Oi. Sei. Mas na hora eu não me toquei, elas me disseram, vai soltar o capeta, né? E eu não me toquei, né? Assim, porque da comunidade conhece o centro Peixotinho, que eu estava com o Peixotinho, e eu vim para uma casa espírita. Aí depois de muito tempo, assim, 2 meses depois eu me dei conta, de soltar o capeta que eu vinha trabalhar a questão desse. Esse preconceito, Rita, essa discussão tá nas escrituras, né? A gente interpretar ao pé da letra, a gente estudou aqui no volume 1, do EAD, a questão das cartas de Paulo, digamos assim, as pitonisas que falavam em nome do Cristo ou falavam em nome de Deus, que eram médiuns. Mas a inspiração superior de Paulo dizia o seguinte: como eu não tenho certeza de onde vem esta mediunidade e de onde vem essa inspiração, por enquanto eu proíbo, porque a humanidade ainda não tinha condições de discernir a qualidade e a pureza da mensagem. Então, na dúvida, é melhor que não se fale. Então, naquele tempo, era, digamos assim, se entendia porque era repreendido a comunicação mediúnica. Por quê? Porque talvez a inspiração não viesse de Deus. Tanto é que Jesus, quando pergunta aos apóstolos quem dizem que eu sou, e Pedro diz: és o Filho de Deus,
né? Aí Jesus diz: bendito sois que não falas pela tua boca, mas pela inspiração superior, pela inspiração do Espírito Santo. Ou seja, Jesus reconhecia a inspiração do apóstolo superior. Mas Paulo, na dúvida das pessoas estarem inspiradas por espíritos que viessem perturbar o caminhar, disse: não fale não. E isso ficou nas Escrituras. Aí, tanto é que, ao longo do tempo, ficou essa coisa de que algumas religiões protestantes, essa coisa toda, proíbem, porque isso é coisa do diabo, isso é coisa do capeta, porque falta-nos ainda o discernimento para compreender. E isso acontece com as nossas reuniões mediúnicas, por exemplo. O médium recebe uma mensagem. A gente tem que ter o discernimento de saber se aquilo vem de uma mensagem superior, se não vem. E vocês que são médios, você vai vendo que a qualidade da comunicação ela vai evoluindo de acordo com a sua qualidade moral, a sua disponibilidade, a sua condição. Não é todo médium que poderia receber as 450 obras que Chico recebeu. Para receber as obras que Chico recebeu, precisava de um médium cristalino, puro, limpo, porque ele é apenas uma passagem. E para a mensagem vir pura e sair pura, não pode ter telefone sem fio. Lembra dessa brincadeira de telefone sem fio? Eu ouço aqui, coloco o que eu entendo, o que eu interpreto e digo ali. Nessa tradução, eu já posso poluir a essência da mensagem. Então, vem daí a gente ser proibido de falar com os espíritos pela nossa falta de conhecimento à época de saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. A partir do momento que a gente compreende que há espíritos e que os espíritos não são santos, na verdade, os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra, a gente tem condições de discernir. Tá bom, você está dizendo que foi o espírito que falou, tá, mas eu não vou acreditar nesse espírito, não. Porque esse espírito não é de Deus, não é do plano superior. Então, ele fala o que ele quiser falar, como os homens podem falar o que quiserem falar. Agora, eu acredito se eu quiser, se eu não quiser, eu não acredito, eu não vou entrar nessa... Não é porque foi o espírito que disse que eu tenho que seguir, não. Eu tenho que ter o meu discernimento, o meu bom senso para discernir. E está lá no Livro dos Médiuns explicando isso claramente, né? Oi. As pitonisas. Mandava ela se calar. Não, você não. Sabia que disse, não, você não. Não diga isso, não. Por quê? Porque as pessoas ficam ali naquela acreditando. Não, foi um espírito que disse. Sim, mas que espírito? Né? Então, tem que ter esse cuidado, né? Então, esses espíritos endemoniados, essas pessoas endemoniadas, são pessoas sob a influência de espíritos. Que, como não se sabia quem era quem? O diabo. Então, a gente vai vendo que não foi bom é o diabo, foi bom é Deus. Ou seja, o lado bom e o lado negro da força e o lado positivo da força, né? Sintetiza, foi bom é Deus, foi ruim é o diabo. Então, no meio tem uma infinidade de escalas que a gente está muito longe ainda de aprender. Mas hoje a gente, como espíritas, estudando isso, a gente já sabe. Já tem condições de entender tudo isso, né? Então, de todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há de contestar, as curas. É o que a gente estava comentando aqui antes de começar. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é daquele que faz o bem. Está lá em Gênesis, capítulo 15, item 27, segunda parte da Gênesis, aquilo que a gente comentava, né? Os milagres e as predições segundo o Evangelho. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. Está em Irmão X, né? Que é o espírito de Humberto de Campos, no livro Cultos e Apóstolos, capítulo 6. Né? A gente entender que muitas das coisas que nos acontecem é criação nossa. Né? Então, a gente vai ver isso em relação à questão das obsessões aqui. Né? Os dois textos evangélicos se referem a dois tipos de enfermidades que usualmente atingem o ser humano encarnado.
Nós encarnados, nós temos dois tipos de enfermidades. As enfermidades orgânicas, que dizem respeito ao nosso corpo físico, e as enfermidades de natureza psíquica, que são de naturezas de influências espirituais, obsessivas, endemoniadas e mentais, né? O próprio psiquismo da gente, né? A gente entender onde termina um e onde começa a outra é um, é um desafio grande. Mas a gente, enquanto doutrina espírita, pode dizer que todas as doenças do corpo têm a origem na alma. A origem é sempre na alma. Então, a consequência é no corpo físico, que é a última camada, digamos assim, né? Então, boa parte, se não todas as doenças orgânicas, elas começam na condição da alma. Mas você diz, não, mas eu peguei uma virose. A virose não é da alma. A virose eu peguei do lado de fora. Uma pessoa estava gripada e passou o vírus para mim. Então, isso não é da alma. Mas da alma é a imunidade que seu organismo tem para pegar ou para não pegar. Por que uma pessoa está gripada nessa sala e alguns gripam, outros não gripam? Por quê? Porque alguns estão com seu sistema imunológico em dia e outros estão com seu sistema imunológico deficitário. Aí a pessoa diz, não, mas você pode tomar vitamina C, vitamina D e vitamina B para aumentar a sua imunidade. Pode. Fisiologia, o seu corpo vai aumentar a sua imunidade. Mas se você tomar de fora para dentro e não cuidar de dentro para fora, você vai neutralizar. O que é cuidar de dentro para fora? O psiquismo. A mente, a força das suas ideias, a força que você combate a saúde, que você fortalece a saúde do seu corpo. Então, se eu tenho um pensamento positivo, se eu tenho um pensamento de fé harmonioso, eu emito luz para todo o meu organismo. Então, meu organismo se fortalece. Mas se eu sou uma pessoa, não, eu vou adoecer. Se passar uma pessoa gripada na esquina, sabe, Maria, eu gripei. O pensamento negativo, você já vai projetando a dificuldade, então você vai criando um clima propício para que você se prejudique. Né? Então, na mente está a raiz de muita coisa. Né? Pessoas que... Tem um livro que é de Louise Hay, é uma psicoterapeuta americana, que o livro é um best-seller americano, sei lá, da década de 80 ou 90, não sei, mas é Quem Ama Não Adoece. Então, depois vocês podem procurar esse livro. Esse livro fala, é uma leitura espírita de obras. Não é uma leitura de obra espírita, como nos ensina o professor Humberto. É uma leitura espírita de obras, porque é um livro da ciência, mas é uma abordagem holística do ponto de vista de quem tem que carente, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Guarda rancor, mágoa, porque isso resseca as artérias, tem dificuldade da elasticidade. Quem é uma pessoa que teve um câncer, pode ser uma pessoa que guarda mágoa, que teve muito ressentimento, muita coisa, porque cria aquelas situações e vai, ou seja, ela vai traçando um paralelo de todas as doenças fisiológicas, o seu enumere a coluna da esquerda com a coluna da direita, né? O seu componente. Aonde o meu pensamento influencia a minha dificuldade orgânica, né? E aonde a minha dificuldade orgânica alimenta a minha dificuldade da alma. Então, é um paralelo, pois não? Você citou uma idealista, né? Eu vou saber a história dela. Como é que ela chegou a começar a realizar esse trabalho? Sei. Eu não conheço, não sei. Provavelmente algum mecanismo de dor que despertou nela estudar, compreender e inspirou-se. É o gatilho de todos nós, né? A dor. Muitas vezes você vai entender a sua dor e a sua dor vai servir para despertar a dor de tantas pessoas, né? De uma forma assim, de conhecimento, de muita sabedoria. Sim, sim. O próprio Jacques Lacan, psicanalista, ele foi diretor daquele livro Freud, para estudar, ele diz, tem um seminário dele, um livro que fala
sobre angústia, e ele fala que a angústia, ansiedade, né? Facilitar. É o único afeto que não engana, que não mente. Né? Então, traduzindo para cá, para nós, a questão da espiritualidade, é essa questão desse vazio, do vazio que seria a nossa humanidade, onde vai se estabelecer todas as dores e que a gente não sabe, quer dizer, se você quiser saber, você vai ser aplicado, mas a gente não sabe de onde vem, né? Mas se aplica na doença. Aí, os câncer, né? Tudo. A Covid-19. O cara pegou, não pegou, ficou curado, morreu, desencarnou. De onde vem as dores? É a angústia, é o afeto que não engana e que às vezes, muitas vezes, a gente não se dá conta. E isso não tem exame que meça. Isso não tem fotografia que identifique. Porque a ciência humana, você pega, faz um rol de exame, aí o cara vai dizer colesterol, triglicerídeo, não sei o quê. Nananana. Naquela hora, o seu sangue estava demonstrando aquilo ali. Mas eu não consigo medir o quanto, Silvana, você está feliz. Opa, obrigado, meu irmão. Eu não consigo medir isso. Nem consigo dizer o quanto você está triste. Eu não consigo mensurar. Eu não tenho um exame ainda aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais tem. Porque isso é a nossa aura, a fotografia Kirlian, que diz, né? Eu consigo medir. Você está num dia, numa Viber, para a gente usar uma palavra da moda, positiva. Provavelmente a sua aura está iluminada, mais tranquila, porque você está em harmonia. Mas se eu estou doente, triste, chateado, com raiva, a minha aura vai ficar mais negativa, mais pesada, mais escura. Quem tem capacidade de ver isso vai enxergar. Puxa vida, Silvana, estou vendo aqui, a tua aura está... Eu estou vendo, né? Não estou vendo, não, mas estou dizendo que as pessoas que têm essa faculdade podem estar enxergando. E uma aura de um espírito iluminado, ela se amplia. Então, Chico Xavier, quando chegava, ele estava na esquina, a aura dele já estava batendo. Porque a luz, né? Por isso que chega uma pessoa iluminada, você sente o ambiente mudar, porque ele vai expandindo. Assim. É feito um perfume. Uma pessoa muito perfumada, quando ela chega no lugar, todo mundo sente o aroma. Ao contrário, todo mundo sente o fedor. Né? Então. Oi, peraí. Peraí. Deixa ele. Ah, o magnetismo, claro. É o magnetismo. Diga aí, meu irmão. Sérgio Felipe. Ele realmente coloca bem claro essas questões das dores, das doenças, dentro do campo que nós... Psicossomático, né? Psicossomático, nós temos estudado. É porque a gente vai compreendendo, né, Vinícius? A gente vai compreendendo as camadas que nós somos. A gente tem muito uma visão daquilo que a gente conhece. Então, a gente conhece o corpo. A gente ouve falar que nós somos... Mas a gente ainda... Eita, eu sou mesmo espírita, né? A gente ainda não tem essa convicção de que eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência material. Eu ainda tenho certeza que eu sou um ser material vivendo uma experiência espiritual. Eu consigo também citar o psicólogo Relax, ele não é espírita, mas é muito bom os trabalhos dele. E, novamente, o psiquiatra Joaquim Breves. Ele vem comentando isso. E essa questão que você coloca, gente, eu estou com quase 65 anos. Eu conheço desde que eu nasci, desde que eu me conheci, até hoje, gente. Olha, tem muito que o senhor do mundo das pessoas está todo ligado comigo. Mas eu digo, eu sou espírita. Você fala isso para você. Para ser espírita, nós precisamos muito. Isso que alguns palestrantes, muito palestrantes, muito jornalistas, eu não sou espírita. Eu estou estudando e aprendendo fácil. Porque é muito. Eu me apego nisso, sabe? Se eu estou errado, me desculpe. Mas o que, olha,
Como dizer, eu estou gatinhando. Sim, mas a gente está no processo, Vinícius. A gente está no processo. A gente não pode dizer que é Jesus, mas a gente está caminhando. Então, o ser espírita conhece o verdadeiro pela sua transformação moral. Então, o processo de transformação moral em cada um de nós já se iniciou. Eu não faço mais o que eu fiz. Eu não faço mais o que eu fazia. Então, nós estamos no processo de transformação. Nós não estamos estagnados e não estamos retrocedendo. Nós estamos avançando. Então, é neste sentido de que nós somos, sim. Nós não somos ainda o ápice. Não, nós estamos numa escalada, mas estamos na escalada, né? Então, estamos no caminho. É. Oi, Silvana. Você diz assim, eu não consigo ver a sua aula, mas eu estou sentado, já me perguntou algumas vezes, sempre acontece a mesma coisa. Você está sentado aí, mas atrás de você, eu estou vendo outro reflexo de você todo branco. Eu já me dei o óculos, já olhei, já desvirei, e eu não vejo. É telão. Não é a tela. É em torno do seu corpo completo, não é a tela. Eu já tirei o óculos, já me vejo. Todas as vezes que eu chego aqui, você começa, eu vejo esse contorno atrás de você, sempre mais branco do que até a parede. Isso é aura. Entendeu? Quando eu comecei aqui, eu vejo você, como eu sou velho, quando está fazendo aí a palestra, ele fica todo branco, e olha que até eu me assusto. É aura. Eu tenho óculos, eu mudo de função, mas é um negócio assim, tão branco que às vezes eu não consigo nem ler. Aí é como eu não consigo ver sua hora, mas eu estou vendo você atrás. É aura mesmo. Se você for na internet, no YouTube, ele vai ensinar você a tentar enxergar a aura. E é isso mesmo, é um campo magnético que se forma em torno do corpo físico. Então você pode, por exemplo, qualquer um de nós aqui pode fazer um exercício de fazer com os dedos, os seus dedos da mão. Então você olha os dedos na parede branca. Então você fica olhando para o dedo, mas não fica olhando para o dedo, fica olhando para a ponta do dedo. Vai chegar um momento que você vai começar a enxergar um campozinho magnético. E você pode enxergar a sua aura no espelho. Você chega no espelho e fica olhando para cima da sua cabeça. Então você vai ficar vendo isso que você está enxergando aí. Mas não é eu não, é os outros. Então, na verdade, é isso mesmo. A aura é isso aí. É esse somatório do psiquismo de cada um. Você olha acima da cabeça. Você não olha na cabeça, você olha por cima. Né? Mas é um exercício. E quem tem uma faculdade maior, enxerga, já vê. Né? Foi? Leonardo. É isso aí. Oi. Pois não. Falar um pouquinho da parte prática, né? Eu tive essa bênção, sempre que eu fiquei no hospital, para mim foi um laboratório, para assim, tudo eu vi tudo, e até no que eu vivi, essa experiência de vida. Essa questão do pensamento positivo em relação à doença. Então, no hospital, a gente via muito claro isso, os pacientes que se mantinham mais positivos, inclusive os espíritas, que é impressionante. Você entrava no quarto, você já sentia uma energia diferente, e a maneira como eles encaravam aquela questão era uma coisa impressionante. Isso também me levou a estudar o espiritismo, né? E que tinha uma recuperação muito mais rápida do que aquele que ficava ali focado na doença, se queixando, se vitimizando, o processo era bem mais demorado. E também tive, assim, vivi algumas experiências de pacientes que já estavam desenganados, e que a família era muito positiva. Ele estava no quarto, o paciente já não tinha assim o que o médico fazer, e a família fingir que não estava acontecendo nada, por exemplo, dentro do quarto, aquela alegria, pediu pizza para comer no quarto do paciente, fazia uma festa dentro do quarto. E o paciente teve uma mudança de quarto dentro muito importante, conseguiu sair de alta. E minha mãe, né? Há 2 anos atrás, foi uma UTI, o rim parou,
E aí eu proibi ninguém de chorar dentro do quarto. Mas ficou para chorar, porque a prisão era chocante, né? Eu estava todo inchado. Eu falei, olha, que vocês chegarem lá, se sentir vontade de chorar, saia do quarto e chore fora. Mas lá dentro não. E aí eu tentei manter esse quadro positivo. 3 dias, o rim dela voltou a funcionar com os exames todos inoperados. Os médicos não conseguiram explicar como que ela saiu daquele quadro. E ela está viva, né? Isso aconteceu há 2 anos. A moratória, né? Então, isso é importante mesmo. É tudo, né? As doenças, tanto na época de Jesus quanto na atualidade, são consideradas prova de difícil aceitação. Ficar doente sempre a gente reage, ninguém quer, né? Para suportá-las com coragem, é importante refletir sobre as suas causas. Segundo Kardec, as vicissitudes promanam de 2 fontes bem diferentes. Causas atuais na vida presente e outras fora desse contexto da vida presente, né? Então, causas pregressas e causas atuais, né? A gente tem isso aí bem claro, né? As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Olha aí, mais água, muito bem. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e excessos de toda ordem semeiam em nós gemes malsãos e às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado secretamente pelos efeitos desastrosos das paixões. De novo, compreender a doutrina espírita nos facilita muito a caminhada, a jornada. O que está sendo dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 77, é que nós ainda vestimos uma roupagem materializada. O nosso corpo ainda é materializado. Tanto o nosso corpo encarnado, quanto o nosso perispírito. Porque o nosso perispírito ele é decorrente da natureza material do orbe em que nós estamos encarnados. Então, quanto mais materializado for o nosso corpo, mais materializado é o nosso perispírito. Imaginemos um elemento intermediário. Então, se eu vou acoplar com um elemento de uma natureza fluídica, que é o espírito, com um elemento de natureza material, que é o corpo, no meio eu tenho, vamos chamar uma adaptação grosseira, mas no meio eu tenho um Benjamin, um T, um plug, que de um lado é corpo, do outro lado é espírito. Então, no meio eu tenho um adaptador. Esse adaptador é o perispírito. Esse perispírito ele se torna mais fluido e menos material à medida que o corpo deixa de ser mais material e torna-se mais depurado. Então, é por isso que ele diz, nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, o nosso corpo humano, está menos material, mais depurado. O nosso corpo humano vai mudando. Por exemplo, Divaldo Franco, na obra chamada Transição Planetária, ele fala de uma reencarnação em massa de espíritos vindos de Alcione, que é um orbe mais adiantado que o nosso, é um sistema solar mais adiantado que o nosso, mas que é comprometido com a evolução da Terra, digamos assim. Porque juntos nós formamos as Pleiades. E o centro das Pleiades, que é essa constelação, que Alcione é o centro, a Terra faz parte. Então, nós giramos em torno de Alcione, pelas nossas leis gravitacionais. E alguns espíritos vindo de Alcione vieram ajudar a Terra na transição. Então, espíritos mais depurados, moral e fisicamente, eles vieram ajudar a Terra a se desenvolver. Estão reencarnados entre nós, muitos deles. E esses espíritos vêm ajudar na fisiologia orgânica dos corpos do mundo de regeneração. É o que está sendo dito aqui. E quanto mais evoluído nós formos, menos propenso às doenças do corpo físico nós seremos. Por quê? Porque o corpo está menos sujeito
a essas vicissitudes. Porque esse corpo espiritual que evoluiu, ele já expurgou do seu psiquismo as suas doenças. Está aí a gente entender que a doença, a dificuldade do corpo, é o expurgo da alma. A dificuldade do corpo é o expurgo da alma. Imaginemos que a gente vai ter um canal excretor para tirar a mazela da alma. Ela vai sair por onde? Olha o plug. Estava guardada aqui, eu vou ter que expurgar por aqui. Então, muitas vezes, a doença do corpo é o expurgo da alma. Você passar pela dificuldade no corpo, você depura a alma. Você vencer a dificuldade do corpo, você sai um espírito mais leve, porque você tirou do seu perispírito aquela sua necessidade de ajuste com as leis de Deus. Diga aí, minha irmã. Como é um bebezinho, já nasce com problemas com câncer, inflamação do pulmão e outras coisas, causas que a gente sempre vê, que crianças no ano, 2 anos, ficaram com doenças sérias que não conseguem fazer um tratamento adequado. Segundo Kardec, as vicissitudes promanam de duas fontes bem diferentes. Umas têm causas na vida presente, outras fora dessa vida. Esse elemento intermediário, Silvana, chamado perispírito, ele é, digamos assim, um carbono. Ele está acoplado ao nosso corpo físico. Então, o que eu fizer no meu corpo físico, nesta encarnação, ele vai sentir a consequência. Se eu usar mal o meu corpo físico nesta encarnação, eu estou maculando o meu corpo espiritual. Que quando o corpo físico morre, este volta para a natureza. Mas o perispírito não. Ele é o HD. Ele é o armazenamento do que eu fiz. E este corpo espiritual, segundo Jorge André dos Santos, que Vinícius citou, ele é o modelo organizador biológico. Ele vai plasmar uma nova organização fisiológica numa outra encarnação, de acordo com as suas necessidades. Então, se eu usei mal, por exemplo, o campo da sexualidade numa determinada encarnação, ou por abuso, ou por excessos, ou por aborto, ou por uma série de consequências, aquela região daquele plexo genésico, ela vai ficar comprometida. Então, numa nova encarnação, quando este modelo organizador biológico for gerar um novo corpo fisiológico, aquela ligação corpo-perispírito vai ficar prejudicada. Então, algumas funções fisiológicas não são. Então, a imagem chamuscada, você consegue, aí você precisa depurar para que aquela imagem volte ao normal. Uma mulher que não consegue dar à luz, provavelmente ela vai ter comprometimento naquela região genésica, no útero, nos ovários, naquela dificuldade que aquele perispírito plasmou naquela nova organização fisiológica. Aí a mulher passa, vai ser mãe das crianças que ela não gerou, ama, adota, isso regenera aquele corpo espiritual. E quando regenera, o organismo passa a funcionar normal e aí ela engravida. Então, são os mecanismos da lei que a gente passa a conhecer e passa a entender. Não há milagres, há mecanismo da lei. Então, as doenças, as dificuldades, as vicissitudes, ou elas têm origem nesta, ou a gente já vem com defeito de fábrica. O defeito de fábrica é que a gente já nasce com ele, digamos assim. Né? Então, a doutrina espírita projeta luz em tudo isso que está acontecendo. Né?
Então, vamos lá. A obsessão é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, é desde uma simples influência, uma fascinação, uma obsessão simples, a uma subjugação. Então, a gente tem graduações de como os espíritos do mundo espiritual acoplam no organismo fisiológico daquele ser encarnado. Então, isso varia as graduações, não é? Hoje, quando eu digo a questão que eu tenho nesse livro da questão do perispírito. O perispírito seria, talvez, um espírito, perispírito e a Matéria. matéria. É isso? É. Né? É. Só que quando o corpo morre, quem morre é o corpo. Sim. O perispírito continua vivo. Aí vai... Porque ele é um atributo do espírito. Vai se juntar, não. Ele é um atributo do espírito. Ele é o espírito. Ele dá forma ao espírito. O que você vê numa reunião mediúnica ou aqui andando um espírito, você está vendo o perispírito. Que é o que dá forma ao espírito. Porque o espírito em si, ele não tem forma. É uma luz, é um clarão, é uma energia. Mas o que dá forma ao espírito é o perispírito. É o que materializa, digamos assim, o espírito. Entendeu? Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. Espírito nenhum cria o que eu não tenho. Espírito nenhum cria o que eu não tenho. Se um espírito que gosta de beber se aproxima de uma pessoa que bebe, ele não criou a vontade de beber naquela pessoa. A pessoa já tinha aquela vontade. Ele apenas troca uma sintonia. Um espírito que gosta de comer se aproxima de mim. Então, eu que criei. Então, são as sintonias. Um espírito maledicente se aproveita do... Agora, um obsessor que não gosta de você pode usar aquela sua característica para acentuar, para prejudicar. Eu vou acabar com ele, mas pela mão dele. Né? Ele está triste, deprimido, eu vou continuar fazendo ele sofrer mais. É o que a gente vê nas reuniões de desobsessão. Né? Porque fica usando aquela fragilidade que você tem. E daí o passe ajuda nessa situação? O passe é uma troca fluídica de energia para você afastar. Aí é que entra aquela história do candomblé. Fulano vai fazer um trabalho para afastar os maus espíritos de fulano de tal. Na hora que ele faz um trabalho, aquilo ali é um choque, é uma porrada. Digamos assim, tem uma pessoa me acompanhando. Aí chega alguém e faz, contrata ali uns caras para afastar aqueles caras que estão acompanhando Edmundo. Aí quando eu dobrar uma esquina, vai aparecer 3 ou 4, vai dar uma pisa nesses 3 que estão me acompanhando, dizendo, não volto mais não. Aí eu me livrei, porque levou uma porrada. Mas se eu continuar fazendo alguma coisa, na outra esquina, se não for aquele, vem outro. O processo de tratamento espiritual nosso é pelo convencimento, é pelo amor. A gente não vai dar uma porrada fluídica no espírito. A gente vai convencê-lo, por amor, que o caminho dele é outro. Que é o trabalho da doutrinação. O passe ajuda em desimantar. Porque as obsessões, muitas vezes, eles criam correntes fluídicas que o obsessor imanta o obsidiado com ligações fluídicas. Quando você dá um passe, é como se você desse um banho e lava e dissolve aquelas emanações e desliga, desconecta. Então, ajuda naquilo ali. O passe é para isso. É para você ajudar a desligar aquelas emanações que estão ali e fortalecer, ao mesmo tempo, os centros de força do encarnado. Então, o passe é uma vitamina fluídica para aquele que recebe e é um jato de água para aquele que...
Por isso que você no passe dá um passe dispersivo. O que é um passe dispersivo? É você lavar, é você limpar aquela região. O que é um passe concentrador? É você colocar energia. É quando você estiver chegando no carro, aí você dá um passe dispersivo, você lava para tirar o que está sujo, aquelas impurezas. Mas você abre o tanque para poder carregar, botar água no tanque, aí você dá um passe concentrador. Né? Então, são essas características que você utiliza nos mecanismos. O poder curativo de Jesus era um ser que emanava luz. Então, Jesus chegava assim, olhava, é um jato, está passando luz ali em tudo que é canto. Então, limpa, carrega as baterias, você sai com 100%, tom, na hora, por causa da capacidade fluídica que o ser tem, não é? Então, essa obsessão, ela sempre usa uma porta aberta que nós temos. O obsessor não vai criar uma porta para entrar, ele vai usar um mecanismo moral que você já tem, não é? Daí a necessidade de o obsidiado trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta, na maioria das vezes, para o livrar do obsessor sem recorrer a terceiro. Aquela história, fulano tem corpo fechado. O que é um corpo fechado? É fazer o bem. É não dar ouvidos e asas às influências exteriores. É você se fechar para tudo isso, né? O auxílio deste se torna indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente muitas vezes perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, por exemplo, pode ter uma influência espiritual a tal ponto que quando você vai ouvir uma palestra, vai sentar para estar conversando e ouvindo alguma coisa que lhe ajuda, o que não tem interesse que você ouça para se melhorar, bota você para dormir. É comum a gente chegar na casa espírita aqui e tá dizendo, rapaz, me deu um sono, eu não consegui assistir a palestra, porque eu estava dormindo o tempo todo. Pode ser você que esteja com sono mesmo, porque dormiu mal. Pode ser a influência espiritual, que não quer que você ouça, bota você para dormir. Né? Aí, nessa hora, o que é que você faz? Faz uma prece, pedindo àquele irmão que está ali influenciando, mas que seja parado e assistido pelos trabalhadores da casa que estão aqui, de plantão. Na hora que você liga e pede ajuda, chega ali e diz, meu irmão, vem cá, fica aqui com a gente. Aí, na segunda-feira, numa reunião de desobsessão, ele vai e entra na fila. E vai ser atendido, vai ser assistido. Né? Então, esse é o mecanismo da gente estar ajudando sempre uns aos outros. Né? Bom, a interpretação do texto evangélico, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. A frase, ora, levantando-se Jesus da sinagoga, indica que o ato de levantar-se reflete uma disposição íntima para o trabalho, de quem está disposto a servir. Né? Eu levantei-me para trabalhar, então estou disposto a fazer alguma coisa. Né? A sinagoga representa no judaísmo não só um local de observância religiosa, mas também uma instituição comunal. Com ela, a natureza do culto oficial apresenta características especiais, tendo a prece, a leitura e o estudo do Torá substituído o sacrifício como maneira de servir a Deus. Simboliza também o centro de cogitações espirituais, lugar apropriado à abordagem dos assuntos que tangem os terrenos da vida em termos de imortalidade, abrindo os caminhos para a apropriação de conhecimentos ou para a realização do bem. Entrou em casa de Simão. Tem duas interpretações, a literal, no sentido de que a habitação de Pedro e de seus familiares, e a não literal, que extrapola a letra relacionada à casa mental do apóstolo. Entrou na casa de Pedro é entrar na casa física ou entrar no psiquismo de Pedro. Né? Podemos afirmar que Jesus e os demais benfeitores utilizam as boas disposições dos que com eles estão sintonizados para socorrer os necessitados. A sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram por ela. Demonstra que a doença era de natureza orgânica, era um mal-estar orgânico, mal súbito, né? Com muita febre, talvez uma infecção passageira, uma virose, como a gente diz nos dias de hoje, né? Mas que mereceu a atenção de pessoas vigilantes, mantidas em anonimato no texto, mas que souberam agir, rogando a intercessão no coração magnânimo de Jesus. Essa é a atitude dos amigos leais, que, em nome do Senhor, estão sempre prestando serviço aos que sofrem. Se eu estou com febre e o filho está com febre e a mãe chega e lhe dá um passe, o que é que aquele passe pode fazer de benefício
por aquele filho? Ele pode fortalecer o sistema imunológico do seu filho, que fluidicamente o passe chega no perispírito e o perispírito ativa as regiões do organismo para multiplicar as células de defesa. E se de fora para dentro você vem com um antitérmico, vai curar a febre. E se dentro para fora você vem com injeção fluídica, vai fortalecer o seu campo magnético, o seu campo energético. Então, o passe, a homeopatia, a alopatia se somam para que você consiga estabelecer a cura. Então, por exemplo, a homeopatia atua no campo magnético, no campo energético. A acupuntura atua nos centros de força, desobstruindo os pontos de tensão, fazendo fluir melhor as energias do corpo físico. Tudo isso se soma para estabelecer o equilíbrio. Agora, quem comanda tudo isso? A mente. A mente controlando essa história toda. Você entendendo todas as camadas da cebola que você é. Nós somos uma cebola, cheia de casca. Né? Diga aí, amiga. E a questão do trabalho mesmo, espiritual, à distância. Aí a gente atua diretamente. Chega uma pessoa, eu estou com alguma coisa, alguma doença, né? Aí o trabalho espiritual, à distância, ele vai trabalhar ou presencial, ele trabalha complexo mesmo, orgânico. Isso, né? isso. É um problema de coração, mental, nas partes inferiores. Aí é isso. Isso. Né? Diferente do passo, como você disse. O passo é como se fosse uma lavagem. A reunião de tratamento à distância, ela acontece da seguinte forma. Você está dormindo, digamos assim, e uma equipe espiritual vai observar o que está acontecendo e vai identificar uma anomalia no corpo fisiológico. Se houver merecimento e condição, a equipe espiritual vai atuar para ver se minimiza a dor ou se promove alguma cura. Mas tudo. O cara vai chegar, vai olhar, pega o relatório de fulano de tal, aí olha isso. Ele já passou 15 anos pagando isso aqui. Já fez alguma coisa? Já. Tem alguma coisa fazendo ainda? É útil? Vamos resolver esse problema. Tem um processo. Então, tudo isso é analisado. Né? Então, naquela hora, quando eu falei uma moratória, muitas vezes você está sendo útil, está sendo necessário, encarnado, e dá uma moratória. Outras vezes, não, já cumpriu sua tarefa, já está bom, deixa descansar na parte espiritual. Né? Mas aí o processo de tratamento espiritual, à distância, a equipe olha, observa, e há uma interferência fluídica no corpo espiritual. Como o corpo espiritual está acoplado ao corpo físico, aquilo ali influencia. Né? Por exemplo, quando você toma uma dipirona, você não está injetando dipirona na dor de cabeça, na cabeça, para você melhorar a dor de cabeça, mas a dipirona é dissolvida e o organismo absorve aquela droga e joga na corrente sanguínea. Quando ela chega na região que está precisando, a região do tratamento fluide, o corpo se regenera. E uma vez regenerada, as células nascem e morrem em todos os instantes. Por exemplo, um estômago demora de 7 a 10 dias para se regenerar. Ou seja, todas as células do estômago nascem e morrem em 10 dias. Porque é o processo da vida que está ali se multiplicando. E o modelo organizador biológico é o perispírito. Se você atua no perispírito e corrige uma dificuldade, uma enfermidade, aquelas células que se regenerarão com saúde e não mais com a doença. Então, é essa troca que você vai fazendo. Agora, é diferente de uma operação espiritual, que o espírito chega lá e faz uma operação. Opera e resolve na hora. Então, são mecanismos, outra história. Dr. Fritz operava o camarada, operava e saía, tirava o tumor na hora. Aí é uma operação espiritual. Aí é uma incisão material
que eles faziam e resolviam. É uma materialização que tratava aquele tipo de coisa. São coisas diferentes. Uma coisa é a operação espiritual fluídica, que interfere no perispírito e que atua na consequência no corpo físico. Outra coisa é uma atuação direta no corpo físico. É chegar, abrir, tratar e tirar e resolveu. Então são coisas diferentes, tá? Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou, e ela, levantando-se, logo serviu-se. Inclinando-se para ela é atitude cuidadosa, atenta de quem sabe auxiliar. Inclinando-se para a doente. Jesus a envolve nas vibrações elevadas do seu poderoso magnetismo curador e, ao mesmo tempo, desce até o nível das necessidades da enferma, identificando suas dificuldades sem se afastar do próprio plano de superioridade de autoridades espirituais. Essa forma de agir representa um modelo de auxílio. O benfeitor desce ao nível do sofrimento do doente, socorre-o, mas não se deixa contaminar pela enfermidade do doente. Ou seja, Jesus desce da sua altitude e chega ao nível do doente, né? Repreendeu a febre e esta deixou. Mostra que Jesus aplicou uma transfusão de fluidos curativos, o passe, né? Ou passe, a sogra de Pedro. Repreender a febre é a forma de dizer que o mestre direcionou os seus recursos para neutralizar a ação do mal, o agente da perturbação manifestado pela febre. Ou seja, ele atuou no sistema imunológico da sogra de Pedro. E, na hora disso, a sogra de Pedro reagiu e a febre foi embora, né? Toda doença exige tratamento eficaz, ao passo que o enfermo, a fim de se livrar dos novos envolvimentos, carece de esclarecimento, compreensão, paciência e, sobretudo, de amor. Sob a força magnética do Cristo, revestida de valores morais, pôde a sogra de Pedro assimilar o auxílio, encontrando novas forças para a restauração de sua saúde e do seu bem-estar. E ela, levantando-se, logo serviu-os. Indica que o tratamento dos males físicos ou psíquicos é bem-sucedido quando traz a moldura do amor. Ocorrendo a cura, o enfermo saiu do estado de perturbação ou de prostração que se encontrava, levantando-se para a vida e continua a caminhada evolutiva brevemente interrompida. Ou seja, é saber agradecer o benefício da cura. Agradecer, sair, seguir e servir e seguir adiante na nossa caminhada, né? Os endemoniados. Chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Os endemoniados aqui referidos eram pessoas obsidiadas, é aquilo que a gente comentava aqui. Jesus, com a sua palavra, afasta espíritos obsessores. Parece que, ao tempo de Jesus, era um grande número na Judéia os obsidiados e os possessos. A oportunidade que ele teve de curar a muitos, sem apresentar caráter epidêmico. As obsessões individuais são muitíssimo frequentes e se apresentam sob os mais variados aspectos, que, entretanto, por um conhecimento amplo do espiritismo, facilmente se descobrem. Podem, não raro, trazer consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas já existentes, seja ocasionando-as. É o que a gente estava comentando. A gente não vai fazer um estudo aqui específico sobre a obsessão, mas é isso aí. Então, as situações de obsessão, elas encontram brechas, janelas nas pessoas que as possuem. A palavra de Jesus é no sentido de afastar o obsessor, né? Então, é comum, a gente ouve falar daquela passagem de que Jesus expulsou os obsidiados e jogou nos porcos, os famosos porcos de Gadara, que depois se jogaram no precipício. Então, é como se Jesus estivesse mandando um espírito atuar no porco. Isso é uma passagem simbólica de que Jesus afastou um obsessor. Mas ele não mandou obsessor nenhum para porco. Ele não fez isso, né? É muito... no sentido simbólico. No sentido de que tirou um espírito sujo e imundo e jogou para um porco que era tido como animal sujo e imundo. Então, é uma simbologia. Então, Jesus afastar um espírito é uma autoridade moral de um ser como Cristo chegar a dizer afaste-se. E pela autoridade moral que Jesus tinha, os espíritos se afastam. Pela sua palavra magnética de amor, que resplande como se fosse um sol, ele ofusca, ele afasta. É um pouco, guardadas todas as proporções que a gente faz numa reunião de desobsessão. Muitas vezes a gente usa recursos curadores de tentar convencer pelo amor e afastar aqueles espíritos que estão obsediando determinadas criaturas. Mas nem sempre você consegue, pelo amor, convencer. Então, os espíritos usam determinados recursos de colocar para dormir, afasta e leva para uma outra região.
ele tem essa capacidade fluídica de afastar. Ele tem essa capacidade de jogar uma rede e limpar uma determinada casa, uma determinada região. São capacidades, recursos que a espiritualidade superior tem, né? Então, é a gente conhecer esses mecanismos de tratamento. Oi? Pois não. Você já viu ou já leu alguma coisa? Uma pessoa me procurou, tirou fotos da filha, da foto toda marcada. Como se fosse fortes. Sim. E disse que a menina procurou assim. Aí, como ela é evangélica, eu até quis dar uma cultural, e a igreja ela é evangélica. Mas ela me trouxe essas fotos. A menina com as fotos toda marcada. Não, tem que ter muito cuidado, né? Porque ninguém sabe se foi alguém que fez esses cortes na menina e aí começa a julgar para achar que foi um espírito que materializou-se e que cortou a menina. Foi um espírito. Agora, a dúvida é se é um encarnado ou desencarnado, né? A dúvida é só essa. Eu perguntei para ela se alguém tinha acesso à casa. Eu também, assim, como eu nunca vi assim, Veja, a gente chegar nos dias de hoje e achar que um espírito vai se materializar e cortar uma criança é um negócio. Pode acontecer? Pode acontecer? Pode. Não é impossível. Mas é muito mais possível que seja uma pessoa material que cortou-se. Ou ela mesma, ou alguém que cortou ela. É difícil. Não, aí tem, se mutilar, né? Isso é normal. eu também achei. Hein? Tem. É. Mas não tem antigamente que as pessoas se mutilavam com chicote, né? De voltar à época das penitências, né? Bom, poder pode. Eu acho pouco provável. Muito pouco provável. É melhor investigar melhor, né? Vamos lá, para a gente concluir. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos não há de contestar as curas. Queriam eles provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias, aliviando os sofrimentos, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que apenas os que maravilhassem com espetáculos para os olhos. Daquele modo fazia-se amado, ao passo que se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pessoas não teria visto nele senão um feiticeiro ou um mágico hábil, que os desocupados iriam apreciar para se distrair. Então tá aí, meus irmãos, essas passagens, a cura da sogra de Pedro e os endemoniados. Aí eu sugiro a vocês que depois leiam Poderes Ocultos, no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 70, porque ele dá uma fechada nesse termo aí, quando naquele evangelho de Marco ele diz, e onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar ao mesmo na orla de seu vestido. E todos os que neles tocavam saravam. Então, esse poder curativo do Cristo, cuidando de tratar os males do corpo físico e os males do corpo espiritual, né? Então, essa é que é a lição que a gente estudou na manhã de hoje, para entender esse poder curativo fluídico, da boa vontade, do amor do Cristo, para ajudar a humanidade no seu processo evolutivo. Ok, gente? Vamos parando por aqui, que o relógio é materialista e já correu um bocado. 1 hora do nosso estudo dessa manhã.